Está repercutindo na internet um vídeo de 4 meses atrás em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, diz que o Supremo Tribunal Federal poderia ser fechado caso houvesse alguma tentativa de impugnação da candidatura do pai dele, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Nessa gravação, Eduardo Bolsonaro fala que para fechar o STF basta um soldado e um cabo. No vídeo, gravado durante uma aula no cursinho do Paraná, o deputado, reeleito este ano com a maior votação da história, foi questionado por alguém se havia possibilidade de o STF agir para impedir que o pai dele, Jair Bolsonaro, assumisse caso ganhasse já no primeiro turno. E nessa hipótese, se o Exército poderia agir. Eduardo Bolsonaro respondeu. A gente já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Eduardo Bolsonaro continuou o raciocínio falando sobre a hipótese de o STF impugnar a candidatura de Bolsonaro, atribuição que sequer é do Supremo, mas do TSE. Eduardo disse. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O deputado prosseguiu, desmerecendo o papel do STF. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? O vídeo, gravado antes do primeiro turno das eleições, passou a circular hoje nas redes sociais e provocou reações como a do candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Há muito medo de violência por parte do Bolsonaro. Você viu que o filho dele chegou a gravar uma notícia, né? Um pensamento, se é que pode se chamar assim o que eles falam, porque é uma coisa tão impressionante, eu não sei se a pessoa pensou para falar. Mas diz que prender, fechar o Supremo Tribunal Federal é uma coisa que, se eles desafiarem o Poder Executivo, mandariam um cabo e um soldado. Um cabo e um soldado, nem de jipe precisaria. É uma pessoa que fala isso, não sei se pensa para falar, mas se nem o ministro do Supremo hoje está salvo, você imagina um policial federal que discorda. O candidato Jair Bolsonaro reagiu surpreso quando perguntado sobre o vídeo em que o filho faz as declarações sobre o Supremo. Não existe crítica a fechar a STF. Se alguém falou em fechar a STF, está consultar um psiquiatra. Ao ser informado pelos jornalistas de que a declaração era do seu filho, Bolsonaro duvidou da informação. Desconheço, duvido, alguém tirou de contexto. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se manifestou por meio de rede social. Disse que as declarações de Eduardo Bolsonaro merecem repúdio dos democratas. Não apoio chicanas contra os vencedores, mas estas cruzaram a linha, cheiram a fascismo. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, em entrevista sobre fake news à tarde em Brasília, disse o seguinte sobre o episódio. Eu tive conhecimento, me foi trazido pela assessoria o vídeo e também me foi trazido ao conhecimento que o vídeo já foi desautorizado pelo candidato. De qualquer sorte, o que eu tenho a registrar, embora não sendo presidente do Supremo Tribunal Federal, e sim do Tribunal Superior Eleitoral, que no Brasil as instituições estão funcionando normalmente. E juiz algum no Brasil, os juízes todos no Brasil honram a toga, né, se deixa abalar por qualquer manifestação que eventualmente possa ser compreendida como de todo inadequada. Eduardo Bolsonaro se manifestou numa rede social sobre o vídeo. Ele disse que apenas respondeu a uma hipótese esdrúxula sobre a impugnação sem qualquer fundamento de Jair Bolsonaro. Ele afirmou que jamais acreditou nessa possibilidade, mas que se algo parecido acontecesse, seria algo fora da normalidade democrática. O deputado disse que citou apenas uma brincadeira que diz ter ouvido na rua. Eduardo Bolsonaro afirmou ainda que, se foi infeliz e atingiu alguém, pede desculpa tranquilamente e diz que não era a intenção dele. Ele disse que a divulgação do vídeo não é motivo para alarde e visa atingir o pai Jair Bolsonaro. Eduardo diz que tem a consciência tranquila e que o momento é de acalmar os ânimos, que, segundo ele, são inflados propositadamente para criar uma atmosfera de instabilidade.
e concluiu: se alguém defender que o STF precisa ser fechado, de fato essa pessoa precisa de psiquiatra. A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, não vai comentar. O PSL, partido de Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou.